Olá! Do dia 31 de janeiro a 14 de fevereiro, a Unisc está em férias coletivas. Por isso, nós deixamos gravadas 2 edições especiais para exibirmos nesse período. Nesta semana, vamos assistir às 4 reportagens da série Intercambistas, exibidas nos meses de setembro e outubro. Você vai conhecer a história de André Luiz Maurer, que foi para a Ucrânia. É um país no norte da Europa, que fica entre a Polônia e a Rússia. Eu fui em outubro de 2009 e voltei então no finalzinho de dezembro, 28 de dezembro de 2009. Também as experiências de Wilson Borba na Romênia. Na derivação da língua acabou ficando mais fácil para eles entenderem o português do que a gente entender o romeno. Por exemplo, o som de S é de som de X, por exemplo. Eles falavam escola para ser escola. Aprendi algumas expressões, sim, como dizer como vai, cefate, por exemplo. Regina Columbelli e sua viagem a Portugal. A linguagem é bem parecida, mas tem palavras que aqui a gente tem um significado, lá tem completamente outro. Por exemplo, caralho para eles é uma expressão como, nossa, que legal, muito bom, assim. E para finalizar, o relato de Nicolas Desbecel, que foi para a Argentina. Era um lugar perto, próximo, era a língua castelhana que eles falam, até era mais fácil para mim aprender. Também pelos custos, a relação do peso ela é bem barata, então vale R$2 é como 4 pesos. Fique com a gente, o Unisc Notícias está começando. Aprender o idioma é uma das muitas possibilidades de quem escolhe realizar um intercâmbio. Conheça então as experiências profissionais e pessoais de quem teve esta oportunidade. Para abrir a nossa série, veja agora o primeiro depoimento do intercambista André Luiz Maurer, que nos conta os aspectos políticos e culturais da Ucrânia. Meu nome é André Luiz Maurer, eu tenho 24 anos, sou formado em administração aqui pela Unisc. Eu fui para a Ucrânia, que é um país no norte da Europa, que fica entre a Polônia e a Rússia. Eu fui em outubro de 2009 e voltei então no finalzinho de dezembro, 28 de dezembro de 2009. Eu fui pela ESEC, né, e eu optei então por fazer um intercâmbio educacional. O que é o intercâmbio educacional? É quando a gente vai para fora do país para tentar trabalhar, enfim, com algum aspecto da educação, né? Seja voluntário ou educacional remunerado. No meu caso foi educacional remunerado. E Dnipropetrovsk, que foi a cidade que eu fui, Dnipro, né, para ficar mais fácil, é ao sul. Então eu fui para lá para dar aula de inglês numa escola, né, num centro, enfim, de educação lá nessa cidade. Esse centro de educação é um centro grande no país, ele está presente em várias cidades, e só lá na minha cidade, onde eu estava, eles têm 4 centros. Então eu dava aula nas 4 unidades dessa escola lá. Eu cheguei no primeiro dia na escola, quando foram me apresentar, o primeiro comentário que as professoras fizeram foi: "Ai, que bom, eu vou poder praticar meu espanhol contigo." E eu: "Olha, a gente pode tentar", eu disse para elas, "mas eu falo português." Ou seja, eu faço a pergunta inversa: o que a gente sabe da Ucrânia, né? Talvez muitos não saibam, mas, por exemplo, os ovos de Páscoa pintados, que a gente recheia aqui com amendoim, enfim, nasceram na Ucrânia. Eles têm essa cultura dos ovinhos de Páscoa. A língua deles é ucraniano ou russo, depende da região do país, e o ucraniano é uma mistura de russo com polonês. Então, é um alfabeto completamente diferente do nosso. Eu tinha uma colega de quarto, no caso de apartamento, que morava comigo, que era russa, né, e falava russo, e falava, né, nativo, enfim, e um pouquinho de inglês. Então, ela me ensinava algumas coisas também. Então, a gente ia trocando. Eu ensinava um pouco de inglês para elas, português às vezes, e ela me ensinava algumas palavrinhas de russo. Por exemplo, oi, ou olá, né, se diz privet. Como vai você? Как дела? R$1 aqui equivalia a 4 hryvnias e 20 centavos lá. Eles têm o costume de comer uma vez só. Então tu recebe uma porção de salada, uma porção do prato quente e sempre tem uma sopa. Mas é um de cada. Acabou aquilo ali, acabou aquilo ali. Eu acho que isso talvez seja um reflexo ainda da época que a Ucrânia era um país da União Soviética, né, fazia parte, que era um comunismo, né,
Todo mundo tinha que ter tudo, então um pouco de tudo para todo mundo. Peguei um frio de menos 21 graus lá, nevando. Eu usei meu tênis num dia que nevou, aí ele apodreceu, aí eu tive que dar um jeito. Porque enquanto é inverno, talvez muitos já tenham ouvido falar, na Europa não tem sol, fica cinza, que nem Londres, eles dizem que Londres é cinza. Em 2 meses e meio eu vi 2 dias de sol só. Tu tem muitos parques, muitas áreas verdes, muitos monumentos. E no fim de semana é muito comum, mesmo com frio, mesmo com neve, é muito comum as pessoas saírem de casa, irem para os parques. Lá tu tem uma sala, um cômodozinho pequeno para o toalete, que é só aquilo ali, só o toalete, né? Só o vaso para te poder, enfim, usar. E tu tem uma outra sala, um outro cômodo dividido, separado, que então é o chuveiro, a banheira, enfim, e a pia para te se lavar. Essa coisa que nós vemos aqui, de todo dia ter alguma notícia no jornal, seja impresso ou seja na televisão, de assassinato, de morte, de roubo, isso não tinha. Sobre a política, eu acho que o principal aspecto é que existe uma corrupção ativa. Uma corrupção ativa e que a população tem conhecimento disso, né? Então, existe uma questão de, se eu te favorecer, tu me ajuda. Né? Favorecer no sentido de dinheiro mesmo, né? Então, se tu me der o dinheiro, eu não te multo, o guarda pode dizer, entende? Não é uma coisa que se fala assim, mas todo mundo sabe que existe. É muito comum, que nem aqui, beber cerveja, eles têm as marcas deles de cerveja, eles gostam das marcas deles. E vodka, né? Que é uma coisa que eles e a Rússia às vezes se brigam um pouco porque para ver de quem é a melhor, né? Eles gostam muito de vodka, principalmente para comemorar aniversários, reuniões, conquistas. Muito interessante tomar vodka, eles gostam muito, né? A qualidade é bem boa, é uma bebida bem barata lá, bem ao contrário do que é daqui. O casamento pode durar até 4 dias, entre o casório e o fim da festa mesmo, que todos vão para casa. Né? Porque tem o casório, aí no outro dia tem o almoço, aí no outro dia tem não sei o que, enfim, e fica aquela festa. Né? Tu tem a oportunidade de sair daquela tua zona de conforto, arriscar, ir para fora sozinho, sem pai, sem mãe, sem amigos, sem irmãos, né? E tem que te virar. Você já ouviu falar de Puttești? Conheça agora um pouco mais sobre a cidade que se localiza na Romênia, país onde o professor Wilson Borba realizou seu intercâmbio. Meu nome é Wilson, eu tenho 30 anos. E estive na Romênia no final do ano passado, cheguei lá dia 29 de dezembro e saí dia 28 de fevereiro. Isso, fiquei 2 meses por lá. O intercâmbio aconteceu por intermédio da IESEC. Eu dei aula em 3 escolas, na verdade. Uma escola era de ensino fundamental e outras 2 escolas de ensino médio. Na Romênia, na cidade de Pitești, que fica a mais ou menos 2 horas da capital, que é Bucareste, no leste europeu. A cada encontro é debatido um assunto diferenciado, falando sobre drogas, falando sobre problemas da adolescência, coisas que eles pudessem falar inglês, usar o idioma, que era o objetivo do projeto. Eles falam o romeno. Na derivação da língua acabou ficando mais fácil para eles entenderem o português do que a gente entender o romeno. Por exemplo, o som de S é de som de X, por exemplo. Eles falavam escola para ser escola. Aprendi algumas expressões, sim, como dizer como vai, Cefate, por exemplo. Eu cheguei dia 29, dia 30 a gente foi fazer as compras para o Ano Novo, que duram 3 dias lá. A festa de Ano Novo são 3 dias. Começou já dia 31 à tarde, já parou só no dia 2 ao meio-dia. Bebendo e comendo durante 3 dias quase, né? Então já foi uma overdose de romeno. Nos primeiros dias de janeiro ali, começou a esfriar, começou a nevar. Até o início do mês, assim, tranquilo, 5 graus, 0 graus, é como o clima lá no sul. Eles não acreditavam primeiro que no Brasil fizesse frio. Não, faz sim, no sul do Brasil faz frio. Depois começou lá pela metade de janeiro, final de janeiro, chegou a menos 24 graus. Aí eu vi que era frio de verdade. É bem diferente a cultura, a forma como eles se comportam. Tem um pouco do povo latino também, porque o romeno vem de uma origem latina, mas eles são mais rudes que o brasileiro. São mais fechados também um pouco. Eles têm muito rancor ainda por causa do comunismo. O comunismo acabou na Romênia em 89. Com a queda do Ceausescu, que era o poderoso daquela época. Eles ficaram sem poder ter acesso à cultura mundial por todo esse tempo, imagina, por, sei lá, 20, 30 anos. Uma das responsáveis por mim lá no intercâmbio, ela me deu uma fitinha que tinha as cores da bandeira. E os alunos diziam, tira essa fita. Por quê? Porque a gente tem vergonha. Eles acham que o país é muito atrasado ainda.
A corrupção é muito grande. A maioria diz que para conseguir emprego tu tem que acabar tendo algum quem indica, digamos assim, ou então ir para algum outro lugar, como Bucareste, por exemplo, que daí as possibilidades são um pouco maiores. Eles têm uma tradição muito grande, que é no dia 1º de março, começam as festas de primavera para eles, porque é onde a cidade muda totalmente. É uma cidade conhecida como a cidade das tulipas. Então, a cidade fica totalmente florida, tu vê o clima na rua, eles começam a trocar pulseirinhas. Também tem uma lenda que diz que uma bruxa acabou enfeitiçando uma princesa que acabou tendo que se cortar lavando lã. E essa lã acabou ficando manchada de sangue. Então isso simboliza uma tesoura para eles, que é uma tradição bem forte. Todo homem acaba dando algum presente, como se fosse um dia dos namorados, por exemplo. Eles têm uma questão com a religião muito forte, pelo que eu notei. Por exemplo, uma coisa que o brasileiro não costuma fazer tanto aqui, que é toda vez passar na frente de uma igreja, fazer o sinal da cruz. É uma coisa que quase todo mundo faz, inclusive os jovens. O São Jorge é um santo mais reverendado lá, provavelmente. A comida dele basicamente é um tipo de sanduíche, é um fast food principal deles. Ou então em casa eles comem o quê? Sopa ou um pedaço de carne, mas não tem uma alimentação como a gente tem aqui, arroz, feijão, massa. Restaurantes praticamente não funcionam lá, porque todo mundo come ou na rua, alguma coisa como fast food, por exemplo, ou vai para sua casa comer sopa. Também tem algumas danças típicas, né, que eu tive que dançar um pouco na festa de Ano Novo que tiveram. A dança do pinguim é uma dança muito tradicional para eles. O pessoal com quem eu mais convivi, que é o pessoal da ESEC e também os alunos, basicamente estavam na época de exames. O ano letivo deles começa agora em setembro e termina em fevereiro. Então, fevereiro eles têm uma semana inteira de exames. Eles não têm, tipo, como no Brasil, que tem provas durante o semestre, não. Eles não precisam frequentar as aulas, a não ser que sejam aulas práticas. Só no final do semestre eles têm que fazer exames. Então agora na época de janeiro e fevereiro eles estavam enlouquecidos estudando em casa. A questão de sair para lugares, geralmente eles vão para alguns bares, tem vários bares no centro da cidade. Um bar que nós vimos bastante é um bar que tem karaokê. Eles bebem muita cerveja. A cerveja mais forte que no Brasil e ainda assim eles bebem muito mais. Tem Skol lá, inclusive. A cidade é muito bonita. É uma experiência incrível, porque tu acaba saindo do teu país e tu sempre imagina que fazer intercâmbio é uma coisa impossível. E não é mesmo. Acaba vendo que tem que meter a cara mesmo e acaba fazendo acontecer. Acabei me sentindo muito querido por lá, né, principalmente pelos alunos, e foi uma experiência muito gratificante. Poder levar um pouco da tua cultura também, poder aprender a ser mais tolerante, que tu acaba vendo que eles não pensam da tua forma, né? Eles lidam de uma outra maneira e é cultural deles, não adianta tu querer mudar a cabeça deles, cada povo age de uma forma diferente. E tu acaba tendo que lidar um pouco com isso. Também pude economizar um pouco de dinheiro e pude viajar para Londres, que era um sonho que eu tinha. Então, coisas que eu imaginava que não poderia fazer e acabaram acontecendo. Voltei mais fortalecido e indico a todo mundo que faça um intercâmbio, que é uma experiência única. Vai ser ótimo para o seu currículo, para a sua vida profissional e pessoal, para sempre. E depois do intervalo, você confere as informações de como realizar um intercâmbio de estudos.